ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Leremos os versos 4 e 5. Nos diz assim a palavra de Deus: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite, que é aberta, que é lida, que é explanada. Obrigado porque o Senhor é o Deus que colocou vida dentro de nós. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de conhecermos ao Senhor. Meu Deus, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra chegou até nós. Obrigado porque através dela nós podemos saber como viver, como seguir, o que não fazer, como fazer. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. E que nessa noite, ó Pai, a Tua palavra possa encontrar corações abertos. Que o Senhor tire todo bloqueio, toda resistência, para que a Tua palavra cumpra o papel que ela quer em cada coração, para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu santo nome. E é pelos méritos de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, o Templo Batista é uma grande bênção, é ou não é? É uma grande bênção. Vocês acham que eu não me lembro também da primeira vez que eu não vim aqui? Falei para Ares, que igreja maravilhosa. Falei, Ares, se um dia a gente sair do Lucélia, a única igreja que a gente vai é para o Vila São José. É ou não é, Ares? E não tinha convite, e isso foi muito tempo antes da conversa que o pastor tivemos lá no Osvaldo, com aquela sopa maravilhosa. Foi muito antes, porque eu fiquei impactado. Uma igreja bíblica, relevante, fervorosa, que ama a Jesus. Não é uma igreja fria, mas é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja equilibrada, nem muito nem portuguesa, nem calabresa, é uma igreja equilibrada. Falei, olha que coisa maravilhosa. Eu fiquei assim, impressionado. Então eu comentava com a Ares, falava, Ares, se um dia Deus quiser que a gente saia do Lucélia, a única igreja que a gente vai é o Templo Batista em Vila São José. E imagina só Deus falando, se prepara, está chegando esse dia. Que coisa maravilhosa. E eu me lembro que quando a gente chegou aqui, a gente foi muito bem acolhidos, muito bem recebido pelos irmãos, e até hoje, a gente é muito bem recebido, a gente é muito bem acolhido, e essa questão do acolhimento é uma característica da nossa igreja. É uma característica dos irmãos, porque essa é a nossa identidade. Esse é o nosso DNA, uma igreja acolhedora. E o Templo Batista está comemorando 40 anos de existência. Hoje foi revelada a idade de alguns. Vocês perceberam? Sim ou não? Teve uma hora que o pastor Mário começou a falar as histórias, eu falei, meu Deus do céu, o que ele vai falar? Cada história engraçada, né, irmã Helena? Cada história, ô irmão Zé, nem te conta, mas é bênção, fica tranquila, bênção demais, cada história, porque querendo ou não, 40 anos de história da nossa igreja é constituída de outras histórias. A história da sua vida, a história do seu casamento, a história da pessoa que você conheceu na igreja, a história em que você encontrou Cristo aqui nessa igreja, conforme o pastor Ricardo, o missionário Ricardo, compartilhou com a gente. A nossa igreja, ela é composta de muitas histórias. Histórias maravilhosas, onde a gente vê o poder de Deus atuando, o poder de Deus agindo, e participar da história de 40 anos da nossa igreja é uma grande bênção, é ou não é, meus irmãos? 40 anos de história, que coisa maravilhosa. E você vê que é uma igreja
que nasceu no coração do Senhor. Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas aproximadamente se abre por dia 4.000 igrejas no Brasil. Em média, CNPJs. Mas com a mesma velocidade que se abre igreja, se fecha igreja. Porque são igrejas que não são edificadas na palavra de Deus. São igrejas que não são edificadas na verdade. Mas para uma igreja estar completando 40 anos e sendo fiel à palavra de Deus, nós temos a plena convicção que essa igreja foi firmada, fundamentada na verdade de Jesus Cristo. Essa é a igreja do Senhor, e essa é a nossa igreja. E o pastor Ademário me convidou para pregar nessa noite, e eu fiquei pensando, o que pregar? O que pregar? Porque quem prega sabe, a gente não estuda para pregar, a gente estuda por estudar, porque a gente gosta. A gente gosta de estudar, a gente gosta de ler, a gente gosta de ficar revendo artigos, a gente gosta de estar estudando. Então eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale à igreja? E Deus me trouxe ao capítulo 12 de Romanos, onde todos nós conhecemos um dos maiores plantadores de igreja, que foi o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, o temido. Mas um homem que teve um encontro com Jesus, e sua vida, Pedro, foi transformada por completo. Porque quando Cristo entra na nossa vida, Ele muda por completo. Não é pela metade, é por completo. E Ele muda para melhor. Ele muda para melhor. Você vê até corintiano virando São Paulino. É uma coisa de louco, gente. Eu creio nesse milagre. Ó, um levantou ali. Ô, Ney, que time que você torce? São Paulo, né? É palmeirense? Tem bastante palmeirense aqui, né? Estão ganhando bastante título, hein, meu? Porque Deus, Ele realiza o milagre por completo. Deus, Ele transforma a nossa vida por completo. E a gente vê quem nós éramos e quem nós somos hoje, mesmo diante de algumas imperfeições. Meus irmãos, nós somos melhores. Melhores no sentido não soberbos, os irmãos estão entendendo, né? De melhores pessoas, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores cidadãos, melhores filhos de Deus. Porque Cristo entrou na nossa vida e transformou a nossa vida. Assim como transformou a vida do apóstolo Paulo, que teve um encontro com Jesus Cristo, que conheceu a verdade e a verdade libertou ele, e ele começou a plantar igrejas. E tinha uma igreja que ele não plantou, que ele queria conhecer muito. Tinha uma igreja que não foi ele que fundou, mas ele tinha o desejo de conhecer essa igreja. Qual era essa igreja? A igreja em Roma, lá na Itália, lá na Europa. Uma igreja que ele sabia em que Deus estava operando. Uma igreja que ele sabia que Deus estava agindo. Ele queria conhecer essa igreja, mas por inúmeros motivos e circunstâncias, ele não conseguiu visitar essa igreja. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa ativa, ele não era uma pessoa estagnada, ele não era uma pessoa parada, ele não era uma pessoa mole. Sônia, já trabalhou com alguém que é mole? Não dá vontade de dar uns empurrão? Fala, acelera menino, põe fogo aí, Sirlene, esse menino para trabalhar. É ou não é, Edu? Fala, meu, vamos aí rapaz, vamos aí fazer alguma coisa. É ou não é, Rosiane? Você que é o coach da Fala, vamos aí menino, abre esse mindset, põe ele para crescer, para se desenvolver, acorda para a vida, meu filho. O apóstolo Paulo era uma pessoa, ele ia para cima. Enquanto pessoas tinham medo, ele era desbravador. Enquanto pessoas recusavam, ele ia e avançava. Tanto que ele era um homem tão acelerado que ele teve uma discussão com Barnabé por causa de João Marcos. Lembra? Falou, não, ele abandonou nessa viagem, agora ele quer ir. Não vai. A gente vai quem realmente está a fim de realizar a obra do Senhor. Então ele era uma pessoa muito ativa, uma pessoa que ia para cima, uma pessoa que confiava no poder de Deus, mas era uma pessoa ousada. Então, diante dessas viagens missionárias que ele fez, em sua terceira viagem missionária, ele vai para a Grécia. E vocês se lembram qual igreja que estava na Grécia? Olha o nome da igreja, Corinto. Você ri, né, Adriana? Te lembra alguma coisa, né? Corinto, Corintianos Onais, isso é um nome, depois pesquisem. Foi lá, igreja que ele fundou, você sabe que ele foi ali, pregou o evangelho, nós sabemos ali que
ele escreveu não somente uma ou duas cartas, mas há historiadores que falam que ele escreveu 3 cartas, mas uma se perdeu no meio do caminho. E ali, ele decide escrever, lá em Corinto, na Grécia, uma carta para uma igreja que ele queria conhecer muito, que era a igreja lá em Roma, lá na Itália. E ele escreve essa carta para autenticar o seu apostolado. Ele escreve essa carta para mostrar que ele era um apóstolo chamado não por homens, mas um apóstolo chamado por Deus. Ele começa a falar sobre a autenticação do Evangelho. Ele começa a falar sobre o seu trabalho, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, antes de ir para Jerusalém. E a gente vê ele falando, a gente vê ele discorrendo sobre esse assunto, e ele começa a falar sobre algo extremamente importante, que é acerca da igreja de Jesus Cristo. Ele começa a falar sobre a importância que cada um tem no corpo de Cristo, a função que cada um tem no corpo de Cristo, a importância, a singularidade. Cada um é diferente no corpo de Cristo. E ele fala no versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, eu e você, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo. Ele fala, cada um é um membro desse corpo, aonde cada um tem a sua responsabilidade, aonde cada um tem o seu atributo, a sua função, o seu ofício, o seu ministério. Ele começa a trazer a memória sobre essa realidade. Porque Paulo, ele reconhecia a importância que cada pessoa tinha no corpo de Cristo. Paulo reconhecia o que cada pessoa podia fazer no corpo de Cristo. Paulo reconhecia que todas as pessoas no corpo de Cristo eram importantes para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Ele reconhecia, ele percebia, ele entendia. Mas esse entendimento vem depois de tempos no ministério. Vem depois de mãos calejadas, de pés surrados, de lágrimas derramadas, de coração apertado, porque ele viveu, experimentou e sofreu pelo Evangelho. Então ele sabia qual era a importância que cada pessoa tinha no corpo de Cristo. E olhando para os 40 anos de vida da nossa igreja, a gente vê a importância que cada irmão teve na edificação dessa igreja, aonde o cabeça é Cristo. A gente vê a singularidade, a gente vê Deus usando cada irmão na construção dessa igreja, porque o templo batista não é constituído de areia, de pedra, de cimento. O templo batista é constituído de pessoas, aonde Cristo é a cabeça. É isso que é o templo batista, é o corpo vivo de Cristo, que se reúne aqui às quartas, sábados, aos domingos, para exaltar, glorificar o nome de Jesus e sermos mutuamente alimentados pela palavra de Deus. Cada um de vocês aqui tem uma importância. E hoje nós tivemos o privilégio, na manhã, de ouvir de uma pessoa que viveu essa história. Pastor Delbert, há 40 anos atrás, 17 de abril de 1983. Acertei? Acertei. Olha aí, 40 anos. Pessoas que trabalharam com ele. Porque ele foi a pessoa que deu o pontapé inicial. Mas o pastor Delbert não fez tudo sozinho. Ele precisou de ajuda. Ele precisou de irmãos orando por ele, ajudando ele, segurando em suas mãos. Porque o missionário Delbert, ele é um ser humano assim como eu e como você. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas nos seus irmãos, ele me mandava várias mensagens no Messenger do Facebook. Eu olhava assim, quem é aqui? Aí eu falei, é o pastor Delbert aqui. Mas ele era um homem assim como eu, como você, que também sentia saudades, que também passava por lutas, que passava por adversidades. Mas eu acredito quando ele olhava à sua volta, que ele via que não estava sozinho,
que tinha irmãos ao seu lado para apoiá-lo, para ajudá-lo, para trabalhar com ele, firme em Cristo Jesus, aquilo animava ele, porque ele não estava sozinho. Porque a obra de Deus, meus irmãos, não é feita por uma pessoa, a obra de Deus é feita pela igreja de Cristo, pelo corpo vivo de Cristo, não é por uma única pessoa. E Paulo sabia disso, e ele queria destacar isso, que cada um é membro de um corpo, onde Cristo é a igreja. Porque você pode chegar em um momento da igreja onde você vai se desanimar, porque assim é a vida real, pessoal, e a vida no cristianismo. A gente passa por inúmeras situações. Nós somos abatidos às vezes, mas não desanimados. Nós somos perseguidos, mas não desamparados. E nós continuamos pregando o Evangelho. Continuamos. Mas tudo isso é feito por um corpo que se chama a igreja. E eu estava lendo essa semana um livro onde ele falava que a prova viva de Cristo é a igreja do Cristo ressurreto. Irmãos, nós aqui somos a prova viva de que Cristo existiu. Amém? Nós somos a prova viva. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós temos um nome que nos distingue, que é Batista. Mas acima disso, nós somos a igreja do Cristo crucificado e ressurreto. Porque a marca que está em nós é a marca de Jesus Cristo. Então Paulo, ele traz essa realidade para mostrar que cada um que está no corpo de Cristo tem a sua importância, a sua responsabilidade e a sua singularidade. É por isso que tem alguns de vocês que gostam de trabalhar nos bastidores. Tem pessoas que se vêm aqui na frente trava. O exemplo dela é minha esposa, ela morre de vergonha. Onde eu falei, Ares, quer falar? Você viu como ela ficou? Falou, né, travou. Porque ela gosta de ficar nos bastidores. É o cantinho dela. Ela gosta. E não somente ela, tem outros irmãos. E tem irmãos que desenvolvem isso de uma forma maravilhosa, nos bastidores, cuidando das questões administrativas, das questões de ordem, das mídias, das transmissões, para receber os irmãos. Agora tem pessoas que não, que gostam de estar aqui na frente, que gostam de se comunicar, que gostam de falar. E essa é a multiforme graça de Deus derramada sobre a vida dos irmãos, em que cada um é de uma forma. A Sara tocando, os irmãos cantando, outros pregando. E assim a igreja vai sendo constituída, todos evangelizando, todos discipulando, e mesmo com suas dificuldades. Porque nós sabemos que, mesmo diante dessa ordem, para alguns é difícil falar, mas nós precisamos falar, porque essa é uma responsabilidade de todos nós. Mas nós sabemos que ministérios específicos aqui na igreja, cada um vê que ele se sente meio que atraído, ele vê uma certa semelhança e fala, eu quero atuar nesse ministério. É ali que você é um membro do corpo de Cristo. E o que me chama a atenção e o que me deixa mais feliz é saber que Cristo, Ele sabe que somos membros, não apenas uns dos outros, mas nós somos membros dEle, por Ele e para a glória dEle. Porque essa é a verdade, que se o Templo Batista está comemorando 40 anos de existência, não foi o trabalho de uma pessoa, mas foi o trabalho de muitas pessoas. Não foi o trabalho de um líder, foi o trabalho de inúmeras pessoas. Porque quantas vezes você veio para a igreja cansado para ajudar no desenvolvimento da obra do Senhor? Quantas vezes você veio com o coração apertado, triste, para trabalhar na edificação da obra do Senhor? Nós tivemos o acampamento no último final de semana dos jovens da nossa igreja. E eu agradeço muito a Deus pelos irmãos, pelas irmãs que nos ajudaram de uma forma extraordinária. E nesse ano a gente convidou o Paulão e a Cida, a irmã, perdão, Cida não, Cláudia, para cozinhar para a gente. É isso mesmo, né, Cláudia? Acertei, né? O irmão Paulo e a irmã Cláudia para cozinhar para a gente. Faltando 2 ou 3 dias, Fê, eu não lembro. Acho que 2 dias, né? 2 dias é quase 1, então acho que era quase meia-noite, então. Vem a notícia, Paulão se machucou.
rompeu os tendões, vai ter que operar. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente já tinha conversado com algumas pessoas, a gente sabe que os irmãos também têm seus compromissos. E eu falei, Senhor, nos ajuda. Senhor, o Paulão ia cozinhar para a gente, já estava tudo certo. Falei, meu Deus. E eu já comecei a ficar bravo, porque eu falei, meu demônio está atrapalhando o acampamento. Isso é coisa do diabo, só pode, não é possível. Estava tudo certo, tudo já preparado, escrito lá, tudo certinho. Fulano vai fazer isso, Beltrano isso, Paulão vai cozinhar, já tinha passado todo, né, ali a ordem da comida, tudo certinho. E aos 45 do segundo acontece isso. Quando a gente recebeu essa notícia, foi um baque, porque falou, e agora? E agora? Falei, Ares, vamos orar, o acampamento é do Senhor, é Ele que nos está dando o privilégio de participar, é Ele que vai cuidar, vamos orar. No outro dia, falou, vamos conversar com algumas irmãs. Aí só veio uma irmã, eu tinha um compromisso, cancelaram, eu estou à disposição. Falei, é Deus. Olha só, Deus cancelando o compromisso, que coisa boa, né? Coisa boa para a glória de Deus, né? Cancelando, a irmã, eu posso. Falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor continua cuidando da gente. A gente vê que Deus, mesmo diante desse momento tão difícil, Ele levantou pessoas para a edificação do corpo de Cristo, que são os jovens da nossa igreja. Nós estávamos preocupados, irmãos, quem vai cozinhar? Irmãos, eu sei fazer um arroz, um feijão, um macarrão instantâneo, um ovo frito, mas cozinhar para 30 é outra história. É outra história, não é, né, Pedro? É outra história. E a gente foi orar e a gente pediu a Deus. E Deus levantou. Deus mandou mais gente ainda. A gente tinha lá, chegou mais gente, de repente, Sueli e Sirlei, só assim, ó, cheguei aí, eu falei, eita, olha isso aqui, cadê a Soninha? A Soninha e a Sueli. Falei, glória a Deus por isso, glória a Deus, porque a gente sabe que as irmãs também têm os seus compromissos, têm suas famílias, mas falou, não, a gente veio ajudar. Sabe o que é isso, meus irmãos? São os membros do corpo de Cristo ajudando na edificação da igreja, no crescimento, no desenvolvimento, e foi uma grande bênção. A Lia lá com a gente, a Nélia lá com a gente, Ritinha, mulher de Deus lá ajudando a gente. Que coisa maravilhosa. Alguns irmãos que estavam no acampamento fizeram outras coisas também. Churrasqueiro aqui, ó, nota 10 ali, fez um churrasco épico lá para a gente. Então a gente vê a boa mão do Senhor ajudando na edificação da igreja. E eu me lembro, meus irmãos, que a igreja é de Cristo. Quem vai cuidar da igreja é Cristo. Então nós podemos descansar no poder de Cristo. Ele está cuidando da gente. Ele está cuidando da nossa igreja. Nós temos as nossas responsabilidades aqui como membros da nossa igreja local. Mas nós estamos sob a supervisão e o cabeça que é Cristo. Então é Ele que está cuidando da gente quando a gente não está muito bem. Quando a gente está um pouco desanimado. Quando a gente está um pouco chateado, quando a semana não foi muito legal. É Ele que está cuidando da gente. E Paulo fala que é um privilégio participar da obra do Senhor. Ser membro desse corpo que se chama igreja. Porque nós trabalhamos na melhor obra que o mundo pôde conhecer. Que é na obra de salvação de almas para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? É a melhor obra que a gente pode trabalhar. Você pode ser um CEO, não sei se tem algo, cada vez é um novo título, mas ser um ganhador de almas é extraordinário. Você poder alcançar pessoas para Jesus, você edificar a igreja de Jesus, é algo maravilhoso. Então você que faz parte do corpo de Cristo, que honra é poder participar de 40 anos de uma igreja, onde aqui também tem as suas digitais, onde aqui também tem as suas lágrimas, porque eu termino dizendo que a igreja é um dos lugares que mais traz alegria, mas também às vezes é um dos lugares onde a gente derrama muita lágrima, aonde a gente se ajoelha e pede ao Senhor, Senhor, visita fulano, visita aquela família, visita aquele casal, visita aquela pessoa, visita aquele jovem, cura a enfermidade daquela criança.
é um dos lugares onde a gente derrama mais lágrimas. Mas é o lugar que eu quero habitar toda a minha vida, é na igreja de Jesus. Porque é o melhor lugar para viver. É o melhor lugar para a gente crescer. É o melhor lugar para a gente se relacionar. É a igreja de Jesus. Então tenha esse sentimento de satisfação, de prazer e de responsabilidade em participar da igreja de Jesus Cristo. E Cristo, Ele conta com você. Às vezes alguns falam, precisa. Não, Cristo Ele não precisa, Ele conta. Porque se Ele quiser, Ele faz tudo, mas Ele nos dá o privilégio de participarmos daquilo que Ele está fazendo no mundo. Outros queriam ter esse privilégio, mas nós estamos tendo. De continuar com a obra do Senhor, não apenas para comemorarmos, irmãos, 40 anos, 50, 60, mas sermos fiéis ao Senhor, trabalhando na nossa igreja, até aquele grande e glorioso dia, aonde nós iremos nos encontrar com o Senhor. Porque eu tenho a plena convicção, que se Ele não vier me buscar, eu vou ao encontro dEle para me encontrar. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele grande e glorioso dia. Vamos em frente, Templo Batista. Deus tem grandes coisas para nós, amém? O inédito nos espera. E o inédito com Cristo é o melhor que nós podemos viver. Existe um mundo lá fora que está em caos. Mas a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é vitoriosa, ela é triunfante, ela é poderosa, ela é gloriosa, e pela graça de Deus, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Privilégio nosso. Vamos firmes, chorando, sofrendo, diante de muitas adversidades, vamos seguir firmes, porque o nosso bom mestre, o nosso general, o nosso redentor, o nosso salvador, nos comprou com um preço de sangue, e aquilo que ele sofreu lá na cruz, não se compara com o mínimo que nós podemos entregar, que é a nossa vida completa, diante daquilo que ele fez lá na cruz, não se compara. Ele fez tudo. O que cabe a nós é dar continuidade nessa história que não tem 40 anos, mas tem mais de 2000 anos, que começou lá na cruz do Calvário e vai terminar lá na eternidade. A gente é a igreja de Jesus Cristo. Feliz aniversário, Templo Batista. 40 anos de existência. 40 anos de vida. Ainda é recente. Diante da eternidade é uma igreja muito nova. Mas independente da idade que nós temos, o que vale mais a pena é sermos fiéis ao Senhor da igreja. Sermos fiéis ao nosso Salvador. Sermos fiéis àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nunca se esqueça que você é importante na obra do Senhor. Você tem uma responsabilidade muito grande na obra do Senhor. E Deus conta conosco. Deus conta com você, Andressa. Você tem um talento extraordinário na mídia. Outros têm um talento extraordinário para tocar, para cuidar da mídia, nessa área da tecnologia. Pedro nos ajudando. Cauê, conversei com ele. Vamos nos ajudar. Deus sempre vai contar conosco. E sempre vai haver coisas para a gente fazer. Basta apenas a gente estar à disposição do Senhor, falando: Senhor, usa-me em qualquer hora, em qualquer lugar, para a edificação da sua igreja e para a glória do teu santo nome. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, curve sua cabeça, a gente vai orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa noite. Agradecendo a Deus por esse momento tão especial que Ele nos deu. Porque você é membro do corpo de Cristo. E isso é um grande privilégio que Deus te dá. E nunca se esqueça
que fazer parte do corpo de Cristo é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande. Deus te confiou a obra de evangelização do mundo, aonde você tem o privilégio em falar da palavra mais poderosa que o ser humano pôde conhecer, que é a palavra de salvação, é uma palavra de transformação, é uma palavra que traz esperança, é uma palavra que traz fé. Às vezes outras pessoas vão tentar te desanimar. Às vezes o diabo, ele vai tentar roubar essa verdade do seu coração. Mas nunca se esqueça que é um grande privilégio ser membro do corpo de Cristo e participar da edificação da igreja e da obra de evangelização do mundo. Deus, ele já te conhecia na eternidade. Deus, ele já sabia do dia em que vocês teriam um encontro. E vocês deram essa resposta. Vocês se entregaram a Cristo. E você sabe que foi a melhor decisão da sua vida, ter reconhecido Cristo como Salvador pessoal. E você que é membro do corpo de Cristo, que está aqui nessa noite, saiba que Cristo, ele não se esqueceu de você. Talvez você está um pouco frio, morno, não serve a Deus com tanta intensidade como no passado. Cristo está te chamando para servi-lo com todo amor, com todos os seus dons espirituais, com o talento que você tem. Sirva a Deus, saia dessa zona de estagnação. Deus te convida para servi-lo, e servi-lo com intensidade, porque é um grande privilégio que Deus te dá. Não perca a esperança, não perca a fé, a perspectiva de servir a Deus com a sua vida. Consagre nessa noite sua vida a Cristo, falando: Senhor, minha vida é sua, o Senhor me comprou com um preço de sangue, nada faz sentido na minha vida se eu não viver para o Senhor, para a glória do Senhor. Então, Senhor, me usa os meus dons, usa os meus talentos. Senhor, o que eu posso fazer para a tua honra e para a tua glória? Ore a Deus, Ele quer te usar, Ele quer te usar na sua profissão, naquilo que você é formado, naquilo que você é formada, para a glória do Senhor. Então fala: Senhor, me usa, eu quero ser usado pelo Senhor como sal da terra e luz do mundo. Eu quero falar para as pessoas que ainda há esperança, e esperança no teu santo nome. Fala: Senhor, me dá ousadia. Senhor, tire toda a vergonha do meu coração, todo acanhamento, toda a timidez. Senhor, tira e me dá o privilégio de falar do Senhor para outras pessoas, falar daquilo que o Senhor fez na minha vida, falar daquilo que o Senhor fez e está fazendo na minha família. Fala: Senhor, me usa. Você é um diamante que está sendo lapidado por Deus, e Deus quer te usar para a glória dEle. Você que é criança, adolescente, jovem, Deus quer te usar na escola, na faculdade, no trabalho, no bairro, na família. Se deixe ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. E eu falo agora com aquele ou aquela que não tem a certeza da salvação e vida eterna. Você que está nos assistindo, você que está em espírito de oração: Hélio, eu não sei para onde eu vou após a morte, eu não tenho certeza. Se você está nesse estado, nessa noite eu te convido a entregar a sua vida a Jesus, porque no dia que você entregar a sua vida a Jesus, você tem a vida eterna, e passou da morte para a vida. Você é selado pelo Espírito Santo do Senhor,
E nada, e nem ninguém, nem o inferno, nem o diabo pode roubar isso de você, porque uma vez salvo, salvo para todo sempre. Essa é a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Então, se você está aqui nessa noite e deseja entregar a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos. A gente só quer orar por você, a gente só quer conversar com você, a gente só quer falar: foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Se você é um adolescente, um jovem, uma criança, um adulto, um idoso, fala: ele, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Só levante uma de suas mãos, a gente vai orar por você, a gente vai orar pela sua vida, porque essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Reconhecer que é um pecador, reconhecer que Cristo morreu na cruz para te salvar e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Porque nós não somos salvos pelas obras, nós não precisamos de Cristo e mais alguma coisa. Não, Cristo é suficiente. Você precisa apenas de Cristo, Cristo na sua vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se nessa noite Deus está falando ao seu coração, levante uma de suas mãos, a gente quer orar por você, a gente quer te abraçar, a gente quer conversar com você dizendo: foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos dá de oração, de intercessão, de ministração. Meu Deus, obrigado por sermos membros de um único corpo onde o Senhor é a cabeça. O Senhor é o cabeça. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos ensina como viver, o que fazer e quando fazer. Obrigado pela Tua palavra que chegou até nós. Obrigado por ter se revelado a nós. Obrigado pela salvação e vida eterna que nós temos no Teu santo nome. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E eu oro pelos meus irmãos e irmãs que já servem ao Senhor com seus talentos, com seus dons espirituais. Que o Senhor continue usando eles poderosamente para a glória do Senhor e para a edificação da Tua igreja. E aqueles ou aquelas que se sentem mornos, frios, um pouco distante do Senhor, traz eles de volta, Senhor. Mostra para eles como eles são importantes na Tua obra, como eles fazem a diferença na Tua obra. Reanima eles, Senhor, aviva eles. E eu te peço, meu Deus, por aqueles ou aquelas, se tem alguém entre nós que ainda não aceitou ao Senhor como Salvador pessoal, que essa pessoa possa ter um encontro com o Senhor e tomar a melhor decisão da sua vida, que é reconhecer o Senhor como Salvador. E meu Deus, eu te agradeço pelos 40 anos de existência da nossa igreja. Eu te agradeço pela festa maravilhosa que tivemos ontem aqui na Tua igreja. É para a glória do Senhor, é para louvor e exaltação do Teu santo nome. Que sábado maravilhoso tivemos aqui, Senhor. E que manhã maravilhosa tivemos aqui na Tua presença. E que noite especial nós estamos tendo. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado por esses 40 anos. Senhor, nos leve para o inédito. Nos leve para aquilo que o Senhor quer que venhamos a viver, mas que, acima de tudo, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê o privilégio de vivermos tudo aquilo que está lá na frente com o Senhor, porque nós sabemos que o melhor lugar para estarmos é no centro da Tua vontade, e que dessa igreja o Senhor continue levantando homens e mulheres com o coração do Senhor. Que daqui da nossa igreja o Senhor continue levantando pastores, missionários, missionárias, homens e mulheres de Deus, comprometidos com o Teu reino, comprometidos com a Tua obra, comprometidos com a Tua palavra. Que o Senhor possa levantar pessoas que irão fazer a diferença nesse mundo, para o bem das pessoas e para a glória do Senhor. E é pelos méritos de Jesus Cristo que eu oro, agradecido ao Senhor. Amém.